Eu quero compartilhar com você um texto bíblico. Está no livro dos Salmos, gente. Vamos ler aqui o livro dos Salmos, capítulo 19, ou seja, Salmo 19, né? Salmo é um livro de cânticos, então não tem capítulos. O Salmo 19, na estrofe 12. Eu vou ler numa versão chamada NTLH. O que é isso, pastor? Talvez você está se perguntando, né? O que é essa versão? Se vocês puderem ligar as luzes para mim, gente. Que bênção. Nossa, que bênção que você veio. Eu te vi agora, que legal. A versão NTLH, ela significa que é uma nova tradução na linguagem de hoje. Alguém aqui já pegou uma Bíblia antiga e foi ler e parece que é só mistério ali, né? Você não consegue entender o que está escrito às vezes porque a linguagem é muito rebuscada, é muito bonita inclusive, né? Mas às vezes falta um pouco de entendimento porque a língua portuguesa utilizada ali é de uma qualidade bem alta. E não que nessas versões não tenha qualidade, mas eles colocam numa linguagem que é familiar para a gente, que nós conversamos. Então, nós às vezes utilizamos esse texto de uma linguagem de hoje, e se você quiser comprar uma Bíblia para sua leitura em casa, às vezes vale a pena investir numa linguagem de hoje, que vai dar um entendimento bem melhor daquilo que você estiver lendo. Vamos ler então Salmo 19 e a estrofe 12. Na versão que nós temos aqui diz assim: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Me perdoe, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Eu quero me embasar nessa parte desse texto, desse salmo, no dia de hoje. Tem coisas que nós fazemos e nós nem percebemos. Tem coisas que nós passamos uma vida fazendo até o dia que nós descobrimos que aquilo é errado, ou que machuca alguém, ou que nós nunca deveríamos ter feito, ou achamos, como a gente usava na linguagem colegial, né, que a gente estava abafando, mas de verdade a gente estava passando vergonha. Existem algumas coisas que nos acontecem e estão como se fosse no nosso ponto cego. Nós não conseguimos enxergar isso. E aí me vem uma pergunta, um pouco desconfortável para fazer, para que você medite nela, para a gente continuar a pregação. Se o maior problema da sua vida não fosse o que fizeram contra você, mas se o maior problema da sua vida fosse o que você ainda não percebeu a respeito de si mesmo. Porque grande parte da vida das pessoas é dizer que nós somos assim porque fulano, porque ciclano, ou você não sabe o que me fizeram, e contamos os nossos traumas. Mas se o maior problema fosse um ponto oculto que nós não conseguimos perceber, se algo que te tira da bênção, que te fez migrar para várias igrejas, que sempre você tem um problema com liderança, seja de trabalho, seja ministério, enfim, família também. E se você conseguisse saber em algum momento de que o problema não é exterior, mas é um problema interno? Nós costumamos enxergar muito bem o erro dos outros, mas quase nunca nós percebemos os nossos. E é interessante porque o que Davi está fazendo nessa oração extraordinária deste salmo é não apenas pedir perdão pelos pecados conhecidos dele, o que ele sabe que faz, né? O que ele sabe que cometeu, mas ele também pede perdão pelos pecados que ele nem consegue enxergar. Senhor, me perdoe por aqueles que provavelmente eu tenha cometido, ou aqueles que eu não percebo. Purifica-me dessas faltas que eu faço sem perceber. E essa oração, ela revela um nível de maturidade espiritual grande. É quando nós não ignoramos de que nós sim podemos errar com pessoas, machucar pessoas, mesmo de que não percebamos que estamos fazendo isso.
Quem aqui já manobrou um carro e conseguiu riscar uma lateral, ou bateu num gnomo de jardim, ou enfim, né, em alguma coisa? Ninguém faz isso por querer, mas acaba pegando num ponto cego. E o legal é depois você tentar explicar para o cônjuge como aconteceu. Eu não vi. Pô, mas tu não olha? Mas eu não vi. Eu não bateria o carro por querer. E às vezes dá uma discussão porque, de verdade, nós não percebemos. E tem coisas que é falta de atenção na vida? Sim. Mas tem coisas que é ponto cego. Nós não vemos. E enquanto pessoas maduras conseguem fazer orações como essa, pessoas que são imaturas, elas vão sempre dizer: sabe, gente, eu não vejo problema nenhum nisso. Te remeteu a alguém? Não vejo problema. Não para analisar, simplesmente não vejo que seja um problema. Mas as pessoas maduras sempre estão dizendo: Senhor, mostra-me aquilo que eu não consigo ver. Deus me revela. Não me permita fazer algo que machuque pessoas, porque a maior prisão às vezes não é nem o pecado que nós conhecemos, mas é o pecado que já virou parte da nossa personalidade. É parte de nós, e a gente não percebe aquilo como pecado, porque a gente é acostumado a fazer. E então a gente começa a listar a lista dos pecados que a Bíblia enumera, e diz: é tranquilo isso aqui. Mas alguém está sendo ferido, e às vezes tudo isso retorna para nós como uma avalanche que nós mesmos fizemos, começamos. O ponto cego sempre existe em todos nós. E eu estava lendo um pouquinho a respeito disso, e eu achei uma coisa interessante que talvez para você já conhece, mas eu não sabia. Na oftalmologia, é dali que vem essa palavra, né, esse ponto cego. Dizem que tem uma região na nossa retina onde ficam os nossos fotorreceptores, que criam as imagens no nosso cérebro, né? E ali, onde estão esses fotorreceptores, esse nervo que está pegando dentro do nosso olho, é um ponto que nós não enxergamos. Se o cérebro não fizesse uma certa criatividade, nós teríamos um buraco na nossa visão. O nosso cérebro, ele completa automaticamente essa informação. Ele captura a informação quando ele está vendo. E ele faz o quê? Ele joga aonde tem esse buraco da nossa visão e ele completa. Ou seja, ele está constantemente criando uma imagem lateral. Ele está criando constantemente para que você não veja, como se estivesse colocando algo na frente do seu olho. Olha que maravilha que Deus criou, né? Olha que perfeição isso. Então, por mais de que não haja esse receptor ali, que não haja essa imagem, o cérebro está criando essa imagem, colocando por cima para que você não perceba de que tem isso. Mas todos nós temos esse ponto cego que é necessário que o nosso cérebro faça esse preenchimento perceptivo para que a gente possa estar enxergando com coerência. E se nós trazemos isso do físico para a nossa alma, talvez a nossa alma tenha esse mesmo mecanismo. Quando existe um defeito, né? Quando existe um defeito no nosso caráter, aquele buraco ali. E aí o que a nossa alma costuma fazer? Ela percebe, não, aqui tem um orgulho, aqui tem uma arrogância, aqui tem uma determinada carência, uma necessidade de controle, manipulação, vitimização. São falhas dentro da nossa visão. E a nossa mente, ela começa a criar justificativas para isso. E aquilo que é uma explosão de raiva, uma explosão, a pessoa diz assim: não, na verdade só estou sendo sincero. É sinceridade, eu sou uma pessoa verdadeira, então toma. Aquilo que é o orgulho, a pessoa diz: não, isso aqui é a personalidade forte que fulano tem, ou que eu tenho uma personalidade forte. Quando uma pessoa é muito controladora, ela diz: não é controle, isso aqui é cuidado, eu estou cuidando. Pessoas que têm muito medo, chamam o medo de prudência, então não agem chamando de prudência uma coisa que só tem a ver com medo. Ou o próprio egoísmo é chamado de amor próprio. Existem coisas que a nossa alma vai criando
para justificar problemas, pontos que nós temos a ser tratados e que não conseguem ser tratados se nós não identificarmos. Se você chega num médico e não dá nome à dor que você sente, você não diz exatamente aonde sente, quando sente, no momento que sente, você simplesmente ignora, ele não pode te dar um remédio para sanar aquilo. E assim funciona também com a nossa alma. Enquanto nós não somos verdadeiros, e entenda, aí vai ficando claro os textos bíblicos, quando Jesus pergunta assim: o que você quer que eu te faça? E sim, ele era cego, mas ele podia pedir qualquer coisa. Ele poderia dizer que o problema dele era financeiro, porque se ele fosse rico, não importava se ele fosse cego. Meu problema é só financeiro, Senhor, nem ligo, eu sou cego desde que nasci, para mim está tranquilo, nem sei se eu quero ver. Mas olha, mendigar está muito difícil. O que tu queres que eu te faça? O que você precisa? E quando nós temos um ponto cego, facilmente nós apelamos para algumas coisas que não são a real necessidade. Pastor, preciso falar com você, preciso abrir meu coração. E às vezes a gente que é pastor, nós já conhecemos de antemão, né, algumas situações. Aí uma pessoa diz assim: preciso conversar com o Senhor, preciso abrir meu coração. A gente diz: oh, aleluia, Senhor, agora vai. Aí sentamos lá para ouvir. E quando a gente senta para ouvir, não é nada daquilo que é o problema. Conta uma outra coisa que não é problema. Mas o verdadeiro problema não é exposto. Por quê? Porque a pessoa é má, ela gosta de dizer assim: porque ponto cego? Porque ela não viu, porque ela não vê. E aí nós precisamos descobrir hoje pela palavra como nós fazemos para que isso mude. Porque o nosso coração é especialista em transformar defeito em argumento. Como a gente viu, não é controle, é só cuidado, porque eu gosto que as coisas sejam. Mas daí Jeremias nos fala algo bem interessante, né? Ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O nosso coração nos engana. A Bíblia, ela não diz que o nosso maior enganador seria Satanás. Ele é um adversário. Mas o nosso próprio coração talvez seja o nosso maior adversário. Nós mesmos. Porque somos nós que cedemos à tentação de muitas vezes nos justificar de tudo e não conseguimos passar por um processo de transformação. Pensando a respeito disso, todos nós temos uma certa autoimagem que é distorcida. A psicologia social, ela nos fala de que todos nós temos 4 versões de nós mesmos. Veja se isso faz sentido para você. Existe quem nós realmente somos, isso fala da nossa essência. Quem nós pensamos que somos, que fala do nosso ego. Quem nós gostaríamos de ser, isso é o ser ideal. E o que os outros enxergam ou pensam que nós somos, que aqui está falando da nossa reputação. Então todos nós temos essas 4 versões: o que realmente nós somos, o que nós pensamos que somos, o que gostaríamos de ser e o que os outros pensam que nós somos. Agora isso aqui é muito desafiador, porque o que eu penso que eu sou, o que eu gostaria de ser e que os outros enxergam, mostra de que existem alguns pontos que eu não tenho controle, que eu não consigo saber. Uma vez eu trouxe aqui numa das mensagens uma janela, chamada janela de Johari, e ela tem muito a ver com o que está sendo falado aqui. Existem partes de mim que eu sei, todo mundo sabe. Existem partes de mim que as pessoas sabem, mas que eu não sei. Existem partes de mim que todo mundo sabe e eu sei, todo mundo sabe. Não sei se eu falei essa por primeiro, mas existe o que todo mundo sabe e eu sei. Existe o que todo mundo sabe e eu não sei. Existe o que eu sei e as pessoas não fazem ideia, mas existem coisas que nem as pessoas, nem eu fazemos ideia. Que é uma parte onde só Deus vê. Só Deus tem controle dessas coisas. Só Ele está olhando. E é neste momento que essa oração faz todo sentido. Porque eu preciso que Deus também me revele quem eu sou e aonde eu estou nesse momento da minha vida. E às vezes nós repetimos os mesmos ciclos. Você já percebeu isso? As pessoas começam uma nova vida, daqui a pouco, pum, cai no mesmo problema.
Aí diz, não, a gente precisa se levantar, vai para a igreja, restaura, vai lá, de novo, no mesmo problema. Mas por que isso acontece? Sempre perde os seus relacionamentos, sempre brigam, sempre mudam de emprego, sempre culpam alguém, nunca mudam, porque ninguém consegue tratar aquilo que não consegue enxergar. E se eu não enxergo que eu provoco uma briga, como eu vou mudar? Como? Como perceber que eu frustro os meus relacionamentos? Porque em algum momento eu sou possessivo, ou porque eu sou tóxico, ou porque eu brigo por qualquer coisa, ou porque se a coisa não for do meu jeito, que eu não quero mais. E aí depois eu estou orando e pedindo ajuda, porque que aconteceu de novo? Eu me frustrei de novo. De novo a pessoa foi embora. E eu sou uma pessoa tão boa. Por quê? Porque não consegue enxergar. E isso aqui é muito importante para nós. Existem alguns problemas que são invisíveis, mas que eles fazem consequências bem visíveis. As consequências são visíveis de alguns problemas que estão invisíveis. E aí nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Tiago, ele vai dizer uma palavra muito extraordinária. Ele vai dizer, olha, não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam praticantes dela. Porque se você for só ouvinte, você engana você mesmo. Você está ouvindo essa palavra, ó, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. E isso aqui tem todo sentido, porque ele olha, ele se vê, mas sai e depois não se lembra mais. O problema nunca é o espelho, o problema é que nós saímos da frente dele rápido demais. E a palavra é a mesma coisa, eu olho, eu leio, saio, e eu não prestei atenção. Eu sento aqui, eu ouço uma palavra, mas eu saio. E como é que a gente fixa as coisas? Quando nós colocamos em prática. Você lê algo, você coloca em prática, a retenção disso sobe para quase 90%. De tudo aquilo que você ouve ou que você lê, e você coloca em prática. E se a gente apenas lê ou apenas ouve, a retenção é muito, muito menor. E aqui, a Bíblia é mostrada como um espelho. Ela não serve apenas para informar a gente, ela existe para revelar. Ela revela Cristo, mas ela também revela quem nós somos. Quando eu leio com atenção, eu ouço a palavra com atenção, eu entendo quem eu sou, quem eu estou sendo neste momento. Porque lembre, existe uma parte de nós que vai preenchendo os espaços vazios, que diz que eu sou uma pérola, eu sou maravilhoso. Mas talvez eu não seja isso. Talvez eu precise olhar com atenção através do espelho da palavra ou através de alguém. Algumas pessoas apenas gostam da Bíblia quando fala das promessas. Agora tem as Bíblias que elas já vêm com as promessas pintadas, né? Tem umas Bíblias que elas vêm ilustradas. Daí onde tem uma promessa está pintada. A pessoa diz, é aqui que eu quero ler. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Mas a Bíblia é muito mais do que promessas. A Bíblia é alinhamento. E ela também quer transformar a sua vida. Ela quer me transformar. A palavra é o espelho que não vai mentir para você. Mas quer saber? Tem alguns outros espelhos. As nossas redes sociais hoje, Instagram, YouTube, podem ser espelhos também, mas que nem sempre dizem a verdade a respeito de quem nós somos. Você já foi aí numa sala dos espelhos? Foi, né? Algumas imagens são distorcidas de nós mesmos, né? Mas tinha uma sala de espelhos que quando tu entrava, ela aumentava o tórax aqui para os homens, né? O cara dizia assim, é isso aqui, ó, esse é o espelho verdadeiro. Ficava grandão. Mas tinha outra que aumentava a barriga, dizia assim, não, o sangue de Jesus tem poder. O espelho. Tem alguns espelhos que nós gostamos de olhar para eles. E as redes sociais são esse tipo de espelho. É uma câmera externa que muitas vezes fala aquilo que você quer ouvir, que te mostra algo, que fala para você. Às vezes até a opinião de quem
de quem está ao nosso lado, os nossos filhos, né? Eles nos admiram, eles nos amam. E às vezes as opiniões deles, elas são com base no amor, e são até proféticas, assim como o da esposa, né? Não, meu amor, você tá maravilhoso. Mas ela está orando na madrugada, meu Deus, que esse homem vá para a academia. É porque ela te ama, e você não está preparado para ouvir a verdade. Então ela precisa ser um espelho distorcido naquele momento, para preservar o casamento. Só que às vezes, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, ou para alguém que nos ama, assim, aquela pessoa que, às vezes tu diz assim, isso aqui só pode ser meu inimigo, porque só vê coisa ruim em mim. Mas isso é como se fosse uma endoscopia da alma, vai lá dentro, né? E revela algumas coisas. Eu gosto muito eu estava escutando sobre um filósofo, e ele estava contando de que ele tinha uma pessoa que também era um professor, eu não sei se era um filósofo também, mas esse cara era como um adversário dele. Quando ele lançava um livro, ele mal lançava o livro, aquela pessoa já tinha lido o livro, mas tinha lido o livro para pontuar as coisas erradas que ele tinha feito, ou falado, ou que poderia ter melhorado. E eles tinham muitas rusgas. Quando o cara lançava o livro, ele fazia a mesma coisa. E eles, sabe? E esse cara, depois de um tempo, veio a falecer. E estava contando esse filósofo de que ele ficou muito triste. Ele não se alegrou com a morte, ou enfim, né? Não foi um alívio para ele. Porque aquele cara nunca foi um inimigo. Ele foi um verdadeiro amigo. Porque todos que pegavam o livro diziam assim, maravilhoso, tá? Cara, não consigo ver o que possa ser melhorado aqui. Mas aquele que se colocava na posição de inimigo, e era na verdade o verdadeiro amigo, sem papas na língua, dizia exatamente onde ele tinha errado. E o fez melhorar a partir que os anos foram passando. Existem algumas pessoas que não são teus inimigos, são os teus melhores amigos, porque te fazem pensar, porque te fazem melhorar, porque te lapidam, porque estas pessoas fazem com que você precise ser melhor. E a palavra de Deus, escute isso, é isso muitas vezes para nós. Porque você chega num culto e você ouve uma palavra como essa, você diz assim, meu Deus, pastor, só voadeira hoje, hein? Mas é isso que faz a gente crescer. Quando a gente sai muito feliz de dentro da igreja, muito feliz, pouca coisa vai mudar. Mas quando a gente sai pensativo, quando a gente sai assim, meu Deus do céu, será que eu faço isso? São esses cultos que mudam a nossa vida. Tem um determinado culto que aconteceu há alguns anos atrás, mas que geralmente é lembrado aqui pelas pessoas em momentos de conversa, quando eles falam, aquele culto que o pastor falou das raposinhas. E teve um culto que nós falamos a respeito disso, e esse culto mexeu porque falou de coisas que quase nós não vemos, e sabe, estão minando o nosso casamento, estão minando a nossa vida. E as pessoas lembram, por quê? Porque aquele culto foi que as pessoas saíram assim, meu Deus, o pastor bateu sem dó hoje, hein? Mas foi aquele que ficou marcado e salvou a vida de muita gente, salvou muitos casamentos, salvou relacionamentos. A palavra de Deus, ela tem esse poder sobre nós. Mas então, por que é tão difícil de nós enxergarmos? Porque quando alguma informação ameaça a nossa imagem positiva que nós temos de nós mesmos, surgem mecanismos automáticos de defesa em nós. Isso é cérebro, isso aqui é biologia. A gente nega, a gente projeta, racionaliza, a gente justifica. São os chamados mecanismos de defesa do ego. Todos nós temos isso. E no momento que coloca alguma coisa, eu estou falando por experiência própria. Alguém aponta um erro, eu digo, não, mas veja bem, é porque depende do ângulo que a pessoa está olhando, né? A gente tem até uma voz diferente para explicar, com aquela sabedoria. E na verdade a gente está se justificando, porque alguém pegou um erro, alguém pegou alguma coisa que eu estava fazendo e achando que eu estava, sabe, apavorando, quando não. E a primeira coisa, e gente, está tudo certo, porque nós fazemos isso. Não estou dizendo que tem gente que fica se justificando, não, nós fazemos.
Todos nós fazemos. No primeiro momento a gente se justifica. Alguns é rápido o retorno. Pai, tu mesmo, é isso mesmo. Para outros nunca vai acontecer, para outros demora um pouco mais. Mas entenda que quando você tiver isso, lembre-se dessa mensagem. É um mecanismo de defesa do teu ego. Mas talvez nós precisemos analisar, porque eu preciso de mudança. Não estabeleça algo imutável na sua vida que não seja a sua devoção a Cristo. E essa tem que ser imutável. Não, eu amo Jesus. Não, eu quero permanecer em Deus. Que seja imutável a sua fidelidade à sua esposa, ao seu marido, que seja imutável. São princípios imutáveis. Agora não coloque o seu comportamento, seu caráter, sua personalidade como imutável. Cuidado com isso. Eu sou assim. Você me conheceu assim. Quer. Se não quer, cuidado. Porque nós estabelecemos algumas coisas e colocamos isso como imutáveis, mas não, nós precisamos estar constantemente crescendo. Não vos conformeis com este mundo. Não fique numa forma. Não se conforme. Mas transformai-vos. Por que ele está falando isso? Porque o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, a gente vai retendo a palavra e nós vamos nos transformando em pessoas melhores. E nós vamos aprendendo a palavra, e nós vamos crescendo e vamos sendo melhores para quem está ao nosso redor também. E aí quando nós temos esses mecanismos de defesa, no primeiro momento diminui aquela ansiedade, né? A gente se defende. Só que quando eu justifico eu não mudo. Enquanto eu racionalizo, eu não amadureço. Enquanto eu culpo, eu nunca me liberto. Permaneço preso. Toda justificativa que protege o ego, ela aprisiona o nosso caráter. Nós precisamos pensar nisso. E eu lembro de uma história que Jesus nos fala em Lucas 18, que entrou 2 homens para orar. Talvez você já conheça essa história também. 2 homens entram para fazer suas orações. Um era fariseu, um religioso, e o outro era um publicano, ele tinha um emprego que fazia com que as pessoas não gostassem muito dele. O fariseu, na sua oração, ele enxergava muitos defeitos das pessoas. E a oração dele: Senhor, tu sabes que eu jejuo 3 vezes na semana. Tu sabes que eu sou um dizimista fiel e eu não sou como esse publicano aqui, ó, que nem sei o que está fazendo na igreja. Não sou como ele. Essa era a oração do fariseu. Mas o publicano diz que ele estava com a cara no chão, batendo no peito e pedindo misericórdia a Deus pelos seus erros. Quem saiu justificado? É a pergunta do texto. Não foi o mais religioso, foi o mais verdadeiro. Porque não tem a ver com o quanto você é religioso, tem a ver o quanto de verdade existe dentro da sua vida. E o quanto você é verdadeiro consigo mesmo. Porque se você não for verdadeiro contigo, você não vai ser verdadeiro com ninguém. Precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Deus não restaura personagens, Ele restaura pessoas sinceras, Ele restaura filhos. E como é que nós vamos diminuir esses pontos cegos então, pastor? Está me dando desespero já. Primeiro, faça a oração mais corajosa que talvez tenha na Bíblia. Jó fala isso em Jó 34 e 32. Mostra-me o que eu não estou vendo. Me mostra o que eu não vejo. Se eu agir mal, não tornarei a fazê-lo. Por que eu digo que é uma das orações mais corajosas? Se você pudesse orar agora e dizer assim: Senhor, me mostra aonde eu estou errando. Você tem coragem? Coragem assim de Deus pegar assim: posso mostrar mesmo, filha? Filho, posso? O que tu está errando? Não, e talvez mais corajoso seja o que ele fala depois, né? Se eu fiz errado, não vou voltar a fazê-lo. Não era só aquele texto de antes mesmo, a segunda parte. Não tornarei a fazer. E eu às vezes me pergunto: quantas vezes eu já pedi perdão para Deus por uma coisa que eu voltei a fazer logo em seguida? Talvez isso seja uma das nossas especialidades, né? Senhor, me perdoa, nunca mais vou fazer. Senhor, estou fazendo aqui de novo.
Não, Senhor, agora é de verdade. Se tu me perdoar dessa vez, tá. Porque não é um real arrependimento. É um remorso, um negócio que pega e a gente fica com raiva de nós mesmos por um momento, mas nunca nos convencemos de que de verdade aquilo era errado. Porque quando a gente é convencido, muda aqui dentro. E então nós não fazemos mais. Mas precisa ter esse posicionamento de mudança. Segunda coisa, pratique o exame da alma, gente. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que a gente vive fazendo check-up, faz check-up do carro, faz check-up da saúde, faz no celular, faz, né? Vive cuidando, procurando se tem algum problema em algum aparelho que está dando algum defeito, o carro está fazendo um barulho. Isso aqui tem que levar no mecânico para dar uma olhada e tal. Mas esse check-up da alma, será que nós fazemos? Será que chega no final do dia, a gente faz algumas perguntas para nós, tipo assim: será que eu fui dominado pelo meu ego hoje? Será que eu deixei de expressar amor? Deixei de amar? Eu poderia ter amado mais? Será que eu mais reagi do que respondi? Será que... Como é que eu estou? Será que Deus está tentando me ensinar alguma coisa e eu estou resistindo? Deus está tentando me ensinar porque me ama e eu estou aqui, sabe, duro. Esse autoconhecimento isoladamente ele não salva, mas ele nos torna mais conscientes, sabe, daquilo que precisa ser entregue para o Espírito Santo, para ser transformado. Eu preciso entregar algumas coisas, e só essa autoanálise me faz entender assim: não, eu preciso entregar. Eu estou com um ponto cego aqui, eu estou levando lambada aqui, eu não estou vendo de onde é. Ou eu estou batendo em alguém, estou encostando em alguém, não estou vendo. É dando uma ré no carro e alguém está passando. Hoje em dia tem aquela câmera de ré, né? Mas quem não tem, e às vezes até com ela, alguém está passando e você não vê. Está no teu ponto cego. Permita que pessoas maduras falem a sua vida. Todos nós precisamos de alguém que tenha autorização para dizer aquilo que ninguém mais tem coragem. Tu tens alguém assim? Que pode te dizer o que você precisa, não o que você quer. Você tem alguém. Todos nós precisamos de alguém para fazer isso. Provérbios diz: as feridas feitas por quem ama são leais. Se for feita por quem ama, é leal. Quem só aceita elogio nunca vai amadurecer. Os amigos aplaudem, os mentores confrontam, e Deus usa ambos. Deus usa os que aplaudem, Deus usa os mentores, os que confrontam a gente. Mas é isso que nos faz crescer, é isso que nos amadurece. Sabe, o Evangelho, ele tem a resposta para nós. Quando você não enxergava os seus pontos cegos, e aqui eu quero caminhar para o fim da mensagem, mas deixando uma mensagem ao seu coração, preste atenção nisso. Mesmo quando você não sabia a palavra, antes desse culto acontecer, você já tinha pontos cegos, e Deus sabia de todos eles, cada um deles, mas Ele continuou cuidando de você e cuidando de mim. Ele continuou te amando. Quantas decisões erradas que você tomou, e Deus impediu consequências maiores que aconteceriam, mas Deus impediu porque te ama. Quantas portas fechadas que você pensou: não, é castigo de Deus, só pode, é castigo. Mas na verdade era um livramento. Deus estava te livrando. Quantas amizades que terminaram e hoje você agradece: não, olha, graças a Deus, agora eu vejo, mas foi difícil. Quantos atrasos que preservaram o seu futuro. Você sobreviveu a coisas que nem percebeu que sobreviveu. Porque existe uma graça que trabalha antes da nossa consciência. Existe uma graça. Enquanto nós éramos ignorantes, Deus já era misericordioso. Enquanto a gente não percebia os nossos erros, Deus já preparava oportunidades de arrependimento para nós. Ele sempre está antecipado, Ele sempre nos ama, Ele sempre está fazendo o melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos, ou quando nós o julgamos, ou quando dizemos: Deus esqueceu de mim, e não conseguimos perceber de que Ele está trabalhando o tempo inteiro para que em algum momento você entenda de que
que aquele ponto cego seu, que você não estava vendo, poderia matar você, acabar com a tua família, destruir-te, mas Ele te protegeu. Ele te protegeu. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Nós não buscamos enxergar os nossos pontos cegos porque Deus quer nos condenar, mas nós buscamos porque Deus nos ama, e Ele ama demais. Então Ele fala sobre isso, e Ele coloca um espelho diante de você, e quando a gente olha, a gente não quer olhar. É como alguém que abre as janelas de uma casa que estava fechada, a luz entra e a gente só vê poeira. O que nós fazemos? Fecha, não quero ver. Fecha, porque no escuro estava melhor, que eu não estava vendo. Não, tu abre o resto das janelas. Abre tudo, porque eu preciso ver, porque eu preciso limpar. A minha casa vai ficar limpa. Eu preciso de luz, e a luz do Evangelho está brilhando nesse lugar, nessa noite. Permita que a luz entre no seu coração e mostre os pontos que eram cegos até hoje, pontos que nós não víamos. A cruz é o maior espelho da humanidade. Nela nós descobrimos as verdades, e uma delas é que a gente é mais pecador do que a gente imagina. Somos piores do que a gente imagina, mas nós somos infinitamente amados também, mais do que a gente pode imaginar. Somos piores do que imaginamos, mas somos mais amados do que imaginamos também. Talvez hoje o Espírito Santo tenha mostrado para você algum ponto cego, fez você refletir sobre algum ponto. E eu não quero que você veja isso como uma condenação, veja como um milagre. Eu não sei nada a teu respeito, você veio hoje pela primeira vez talvez, ou há pouco tempo você nunca falou comigo, e isso aqui, eu vivo isso. Isso é uma bênção, porque se fala comigo essa palavra, e eu começo a perceber quanto ponto cego eu tenho, porque vamos vivendo no automático, e vamos fazendo as coisas, e não percebemos algumas coisas que ferem. Só muda quem enxerga, e só trata quem identifica. Só cresce quem aceita aprender. O Espírito Santo, Ele nunca vai te expor para te humilhar. Toda vez que Ele revela é porque Ele quer curar alguma coisa. Ele quer trazer cura. Hoje Deus não está dizendo você é um caso perdido. Hoje Ele está dizendo, agora que você sabe, nós podemos trabalhar para curar você. Agora que você sabe, eu posso entrar onde você não permitia, porque o Deus que revela é o mesmo Deus que cura. Eu firo e eu saro, diz Ele. Aquele que tem poder de ferir tem que ter o poder de curar, e Ele faz, porque nos fere quando nós tapamos a nossa ferida, porque não queremos que os outros vejam, e nós colocamos aquela gaze em cima da ferida aberta. Quem é que fere? O Deus que tira a gaze, e quando puxa, abre a ferida de novo. Mas Ele tem o remédio para curar a tua ferida. Ele tem o remédio correto, aleluia. Queria que você colocasse de pé comigo, por gentileza. Ele tem o bálsamo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Os pontos cegos sempre vão explicar o nosso passado, mas eles não precisam determinar o nosso futuro. Quando a luz de Cristo alcança aquilo que antes era invisível, aquilo que nos prendia se torna o lugar onde Deus se manifesta, e aonde Ele traz a restauração sobre a nossa vida. Tem muitos pontos cegos aí. Eu quero que nesse momento você possa colocar isso diante de Deus. Sabe, dizer, Senhor, eu quero te convidar para entrar num lugar onde eu não tinha deixado a luz chegar. Senhor, eu descobri hoje que tem alguns pontos cegos na minha vida. Eu foquei tanto, Senhor, no meu trabalho, que a minha família tornou-se um ponto cego. Eu foquei tanto no meu trabalho e na minha família, que o Senhor se tornou um ponto cego para mim. Porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou lutando, e tem a minha casa, e tem os problemas, e tem isso, e Deus se tornou um ponto cego.
Vem luz na quarta-feira, vem luz no domingo, mas no resto da semana você está atropelando todo mundo. Porque Deus é aquele que nos guia. Ele é o nosso GPS, Ele nos guia. Se você não estava aqui no domingo, nós falamos a respeito disso. Domingo pela manhã. Ele é o nosso GPS. E às vezes precisa recalcular a rota. E você está na vida andando e vai escutar assim, recalculando. Não, como recalculando? Esse aqui é o caminho. É por aqui que eu quero ir. Não, eu não quero pegar um outro caminho. É esse que eu conheço. Eu vou parar ali na frente. Tem uma barraquinha de caldo de cana com pastel. Quero parar ali. É esse o melhor caminho. Mas se você delegou para o GPS, ele está vendo uma coisa que você não está vendo. Ele está vendo que ali na frente tem acidente, tem um problema na pista, tem um engarrafamento. E a função dele é te levar pelo melhor caminho até o teu destino. Quando você entregou tua vida para Jesus e disse assim, Senhor, me guia, Ele tornou-se o teu GPS. E a função dele é livrar você da morte, é te livrar do problema. E às vezes ele vai colocar você por um caminho que você não quer ir, mas é porque a função dele é te levar para o destino, que é o céu. E nós passamos por caminhos que nós não queremos, por quê? Porque ele está vendo algo que você não está vendo. Nós olhamos para frente e conseguimos ver alguns metros na nossa frente, mas ele vê até o final da estrada. Você lê um capítulo, Deus sabe o livro inteiro. Ele sabe o que vai acontecer. Você tem pontos cegos, mas tudo está aberto diante dele. E a coisa mais inteligente que você fez foi quando entregou a sua vida para Jesus. E você disse, Senhor, eis aqui a minha vida, eu entrego a Ti. Muda a minha história, guia-me segundo a Tua vontade. E Ele aceitou isso. Porque nós dizemos, Senhor, eu aceito a Ti, mas na verdade nós somos aceitos por Ele. Ele nos aceitou e a Bíblia diz que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Eu não sei qual é o ponto cego que você tem, mas se Deus mostrou ele hoje para você, é dia de você dizer, Senhor, ilumina a minha vida, ilumina todos esses pontos que eu não via, Senhor. Eu quero, eu preciso disso. Se nesse momento você quiser fechar os teus olhos, aí onde você está, fecha os teus olhos. Permita que o Espírito Santo toque no seu coração e mude a sua história. Se você sentir desejo de vir diante do altar, você pode vir diante do altar também. Nós vamos orar por você. Se você deseja, porque às vezes o altar do Senhor se torna um ponto de contato para nós, aonde nós chegamos e nos derramamos diante dele e dizemos, Senhor, eis aqui minha vida, eis aqui todos os pontos cegos da minha vida. Você é livre, você pode vir, nós vamos orar pela sua vida. Mas permita que o Espírito Santo toque em você de uma maneira sobrenatural nessa noite. Ele quer tocar em ti enquanto nós ministramos aqui o louvor. Permita que o Espírito Santo te toque, que Ele transforme. Comece a denunciar diante de Deus e dizer, Senhor, tem partes de mim que eu não estava vendo, mas hoje eu coloco diante do Senhor. Ore ao Senhor.